Meus irmãos, a paz do Senhor. Estou muito feliz nesse dia 27 de maio de 2020. No dia 19, terça-feira passada, eu preguei na igreja pelas redes sociais e transmiti uma mensagem concernente à mulher samaritana. Hoje, meus irmãos, eu quero meditar mais um pouquinho nesta mensagem concernente esta mulher. Ela teve a felicidade de falar com Jesus e quando Jesus falou para ela, ela sentiu a necessidade de falar com Jesus todos os seus feitos e as suas necessidades. Foi assim, meus irmãos, que ela começou a falar com confiança, porque ela sabia que o Senhor Jesus Cristo estava para vir ao mundo e quando ele viesse ao mundo, ele ia salvar o mundo de seus pecados. Aquela mulher tinha uma esperança, porque ela pertencia também à linhagem de Israel. Era uma das 12 tribos, porque o povo de Israel teve 12 tribos e aquelas tribos se espalharam. E houve um rei chamado Roboão, que era filho de Salomão, neto de Davi. E aquele homem, quando começou a reinar, ele não fez o que podia agradar o povo, o que podia consolar o povo. Ele fez tudo o que pudesse agradar aqueles que estavam já em sofrimento, pelos encargos que era colocado para que eles pudessem obedecer ao rei. E eles tinham que fazer tudo aquilo que o rei determinava. E quando eles saíram do reinado de Salomão, eles esperavam que seria melhor para eles. E quando o filho de Salomão, ele começou a reinar, irmãos, a situação piorou. Então, meus irmãos, naquela situação, aquele povo sofrendo muito com os encargos que eram sujeitos para que eles pudessem obedecer, o que eles fizeram, meus irmãos? Eles acharam que se separasse daquele reinado de Roboão, eles poderiam melhorar. E houve, meus irmãos, aquele incentivo, porque o rei, ele não recebeu conselhos daqueles que podiam dar, eram os idosos. Ele foi tomar conselho com aqueles que não tinham experiência, os jovens. E o resultado que o povo escolheu um rei. E quando o povo escolhe, meus irmãos, para a obra de Deus, é muito difícil de dar certo. A escolha tem que vir do Senhor, tem que começar pelo Senhor. Então, meus irmãos, aquelas 12 tribos se separaram e 10 tribos seguiram ao novo rei Reoboão. E quando assumiu o reinado, aqueles que ele pensavam que iam ser melhor para o povo, foi o pior, porque tirou o povo dos mandamentos de Deus e logo queria fazer festa. Eles fizeram imagens para adorar e começaram a se afastar de Deus. E aquele afastamento, meus irmãos, foi só de sofrimento para aquelas 10 tribos. E aquele rei que estava sendo a esperança de melhorar aquele povo, foi pior. Irmãos, quando alguém está fora do projeto de Deus, é sofrimento, é muito sofrimento. E quando o povo está na direção de Deus, tudo é melhor. Mas aquela mulher se converteu e logo foi anunciar o nome de Jesus. Aqui encontro, meus irmãos, muita coisa boa neste texto sagrado, porque aquela mulher, mesmo não estando mais ligado, porque os judeus não queriam se contaminar com os samaritanos, mas Jesus, ele teve misericórdia de procurar aqueles que estavam sem aquele amor com a sua família, porque a família daquela mulher pertencia à família de Abraão. Abraão foi o que foi
provedor de muitas coisas sagradas para aquele povo, e aquele povo agora, meus irmãos, estava separados, aquelas tribos separadas, e agora aquelas 10 tribos, meus irmãos, adorando imagens de escultura, fazendo festas que não agradavam a Deus, fazendo um afastamento de Deus, mas muitos daqueles ainda ouviam falar, porque nós cremos, meus irmãos, que muitos reis vieram após Reoboão, e quando vieram, meus irmãos, também se voltaram para Deus. E quando se voltava para Deus, Deus se voltava para o povo. Deus nunca deixou desamparado aqueles que procuram se chegar para Ele. É essa a vontade de Deus, é que todos que se sentem afastados dos caminhos do Senhor, volte para Deus, porque Ele é a solução. Não adiantou para aquelas tribos se voltar para obedecer um rei, mas ele foi, meus irmãos, um enganador, porque ele fez tudo aquilo pensando que ele fazendo festas, ele fazendo com que imagens de esculturas fosse feita para que o povo não lembrasse da adoração e de todos os mandamentos de Deus. Então ele afastou completamente a obra de Deus para o povo que era escolhido. Meus irmãos, nem todos ficaram tão ausentes. Por exemplo, aquela mulher samaritana, ela ainda aguardava os mandamentos, ela aguardava a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo vir ao mundo para que fizesse a mudança. E a mudança ela encontrou. Que lugar, irmãos? Na beira de um poço. Jesus foi lá. Jesus, ele sentou-se ali. Eu creio que Jesus, ele estava com sede. Os discípulos foram comprar comida, ele precisava de se alimentar, mas ele queria, meus irmãos, enquanto ele estivesse no mundo, ele fosse a luz do mundo. Enquanto ele estivesse no mundo, ele fosse aquele que estava anunciando as boas obras para que o povo fosse salvo. Esta é a mensagem que Jesus deixa para nós. Quando um novo convertido estiver alegre com Jesus, ele tem uma missão sagrada. E a missão que ele tem é de dar de graça o que de graça recebeu. Ele é dizer o testemunho que recebeu da transformação da vida que ele está servindo ao Senhor, porque isso tudo é importante quando a gente aproveita para Deus fazer em nós um pregador do Santo Evangelho, e muitos que se convertem ao Evangelho é salvo pelo nosso testemunho. Deus que abençoe a nossa igreja, que continue pregando. Nós temos um ID que está muito preocupado com a salvação de almas. Nós temos, meus irmãos, na terra pessoas conforme temos em nossa igreja EVAD, que estão se esforçando com muito amor a obra de Deus, sabendo que Jesus Cristo pode salvar, e eles são os mensageiros. Deus que abençoe os mensageiros da nossa igreja EVAD, o ID. Você, irmão Guto, é um guerreiro, juntamente com todos esses que estão ao seu lado. Continue, porque vocês têm um testemunho de uma mulher que foi na aldeia e ganhou todos aqueles que estavam lá, porque Jesus foi apresentado e eles creram nele e eles foram salvos. Deus que abençoe a todos, no nome de Jesus.